Boa tarde, galera. Estamos aqui hoje juntinho, de uma maneira diferente dessa vez. Eu vou passar para vocês hoje uma aula de um conteúdo da nossa apostila. Traz aqui a apostila para mim, meu ajudante. Ó, esse aqui vai ser meu ajudante, meu filho. Fala oi pro pessoal. Oi, galera. Então, senta lá. Ó, seguinte. Esse conteúdo, pessoal, ele é o módulo 6 da nossa apostila. E aí, na nossa apostila, eu sei que algum sexto ou outro sexto está um pouco para trás aqui, talvez. Um está na página 324, outro está na página 320. Então, por enquanto, para a gente dar uma organizada nisso, o que eu vou fazer? Todos nós vamos começar um novo módulo. E aí, quando tudo isso passar, a gente dá uma retomada nisso aqui que ficou para trás, onde cada um ficou. Bem, seguinte, primeiramente, então eu vou dizer para todos que nossa aula de hoje é da página 328, tá? Peguem lá e vamos começar a trabalhar. Pessoal, para começar, eu gostaria de dizer que eu sou o professor Márcio. O pessoal da manhã me conhece, o pessoal da tarde não me conhece. Por que eu estou aqui com vocês? Porque nós dividimos, então, eu e a professora Patrícia. Eu vou ficar com as videoaulas do sexto e do sétimo, e ela vai ficar com as videoaulas do oitavo e do nono. Beleza? Vamos começar? Bem, então, do que trata a nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje, como eu disse para vocês, módulo 6. Módulo 6 é, então, a tal da composição da matéria. Pessoal, composição da matéria. O conteúdo aqui que nós temos para a gente entender. Nós começamos a ver um pouco tempo atrás algumas características da matéria, por exemplo, a temperatura que ela tem de ebulição, a temperatura das mudanças de estados físicos dela. O que nós queremos hoje? Entender o que é essa matéria, o que é essa matéria que nós temos, do que ela é composta em outros aspectos. Para começar, bem, quando a gente olha para um copo de água como esse, nós temos um copo de água aqui. O que é esse copo de água aqui? Ele está cheio de uma substância chamada de água. Bem, eu te pergunto, esta aqui é uma água que eu tirei da torneira, esta daqui é uma água mineral ou essa daqui é uma água potável, uma água pura? Que água que é essa? Bem, vamos pensar. Eu posso olhar e falar, essa daqui é uma água potável que o professor tirou da torneira. Ou essa daqui é uma água mineral que ele pegou numa garrafinha e pôs aqui dentro. Qual que é a diferença entre essas dois tipos de água? Bem, nós temos ela sendo uma matéria. Sendo uma matéria, ela é composta por coisas diferentes. Pergunto para vocês, o que você faria para me mostrar que isso daqui é uma água pura? Nós conhecemos algumas características da água pura. Por exemplo, a característica dela evaporar ou de ela descongelar. Isso tem uma temperatura específica para ela, aquela história do nível do mar, lembra? Então, isso já é uma ideia. Bem, outra coisa, se eu olho para ela, eu vejo que ela está cristalina, não tem nada no meio dela, ela está muito pura, muito limpa. Eu posso pensar que é uma água mineral, que é uma água potável para beber. O que é ser água potável? É isso que nós vamos conversar no dia de hoje, tá? Bem, quando eu converso com vocês, nós temos, normalmente, a gente tem, sim, sempre a visão como sendo a primeira forma da gente identificar uma coisa. Porém, às vezes, a gente olha situações e não consegue saber diferenciar se isso é uma substância pura ou se isso é uma mistura. Pergunto para vocês, espera um pouquinho que eu vou pegar aqui, esta luzinha, segura para mim, ajudante. Nós temos aqui, ó, substâncias puras ou misturas. O mais importante que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: antes de saber o que é uma substância, se ela é pura ou se ela é uma mistura, eu preciso conhecer uma outra palavrinha muito importante, que é chamada de sistemas. O que é um sistema? O sistema é um tanto de uma matéria que eu vou estudar. Por exemplo, se eu vou estudar água, eu vou pegar este sistema de água e eu vou tentar identificar isso como sendo uma substância pura ou uma mistura. Então, se eu vou trabalhar com uma porção de matéria específica, é ela que eu vou ter que entender se ela é uma mistura ou se ela é uma substância pura. Então, esta parte de toda a matéria é o que nós chamamos de sistema. Continuando então,
Pessoal, depois que eu já sei, então, o que é uma substância e o que é um sistema, eu vou aqui querer trabalhar com duas outras características. O que é uma substância pura e o que é uma mistura. Isso é muito simples. Só para começar, o que é uma substância pura? É aquela que nós já conhecemos, que nós temos as propriedades específicas sempre constante. O que isso quer dizer? Se eu estiver trabalhando com água, eu sei que a água sempre ela vai descongelar nos 0 graus. Então, de 0 grau até 99, eu tenho a água no estado líquido. Se eu quiser falar de água no estado sólido, eu tenho água lá para trás, para baixo de 0 graus. Então, menos 1, menos 2, água no estado sólido. E aí, eu tenho acima de 101 graus, a água no estado gasoso. Então, as substâncias que são puras, elas mantêm essa propriedade como constante. A propriedade dela não vai se alterar, independente de onde eu estiver analisando, que vai variar um pouco da altitude, que nós conversamos sobre isso também. Então eu dei de exemplo para você, temperatura de fusão e temperatura de ebulição não varia quando eu trato de substâncias puras. Trago para o lado de cá. Quando eu falo de misturas, o que é a minha mistura? Mistura é quando eu tenho a junção de duas ou mais substâncias puras. Isto é uma mistura. E aí, o que tem a ver? Como que eu faço para diferenciar essas duas aqui? É que no caso de uma mistura, eu nunca vou ter uma propriedade constante. Ou seja, as propriedades não são definidas. Se eu misturo água com sal, e aí ela vai evaporar naquela temperatura da água ou na temperatura do sal? Não sei. Não vai ser nem da água e não vai ser nem do sal. Essa substância, ela é uma mistura neste momento, portanto as propriedades dela vão ser variáveis. Nós dizemos que essas propriedades elas não são definidas. Bem, uma outra coisa aqui. Segura para lá, ajudante. Na natureza, pessoal, e nas indústrias, na natureza e nas indústrias, tudo que eu encontro praticamente, ela se refere a misturas. Nós temos misturas sempre. Vamos dar exemplo? Então, assim, se eu tenho aqui café, cafezinho, cafezinho, cafezinho é uma mistura. Tá bom, não. O que mais? Me traz outra coisa aqui, por favor. Álcool em gel. Então, na moda, ultimamente, o que o álcool em gel é? O álcool em gel também é uma mistura. Então, álcool em gel, ele é composto por vários componentes, várias moléculas que fazem o tal do álcool em gel. Na verdade, vários átomos que fazem a molécula do álcool. Nesse caso aqui, vai mais componente ainda para fazer o álcool em gel. Outra coisa, pega isso, pode ser esse. Com preguiça é vinagre. Vinagre, produto, mistura. Vinagre, nós temos aqui uma composição química, átomos se unindo para fazer esse meu ácido aqui chamado de vinagre. Tá? Então, mais um produto das indústrias que é uma mistura. Outro componente, por favor. O que eu tenho aqui? Olha, de cheirinho. Olha lá, forte, né? O que é isso aqui de cheirinho? Ó, eu tenho alguma coisa que diluiu, tem até um pouquinho de cor. O que é essa coisinha de cor aqui? É uma mistura, tá? Para mim, por mais que eu olhe aqui, eu estou vendo um líquido rosa, ponto final, mas isso também para mim é uma mistura. Tudo bem? Outro componente. Água mineral. Olha, se eu olho essa água mineral e eu olho essa água que eu tirei da torneira, elas têm a mesma cara, transparentinha as duas. E aí, por que essa é uma água mineral e essa é uma água da torneira? Bem, uma água da torneira, ela é aquela água que ela vem com componentes que veio lá que o saneamento lá me mandou, o tratamento de água mandou para minha casa. Possivelmente deve ter cloro, possivelmente deve ter flúor, cloro para matar bactéria, flúor para fazer o tratamento lá, ajudar nos dentes e tal. Mas então essa água é uma água potável, é uma água que o pessoal da prefeitura manda para nossas casas. Ela pode ser consumida, depende dos seus canos, depende de como ela chegou até a sua casa. O que é a água pura? A água pura é aquela H2O.
mas mesmo assim ela é uma mistura, porque ela tem hidrogênio e ela tem oxigênio. Então, a água pura é aquela que é livre de todos os outros minerais. Ela é livre do cloro, ela é livre do flúor, de outras muitas coisas. E o que é a bendita da minha água mineral? A minha água mineral, quando eu compro ela fechadinha aqui, eu posso até ver que ela tem um item aqui chamado de composição. Ué, eu não estou comprando água? Por que tem composição? Porque olha aqui, ela tem aqui dentro cálcio, magnésio, potássio, sódio, nitrato, sulfato, cloreto e bicarbonato. Tudo isso dentro da minha tal água mineral. Né? Então, por mais que eu olhe aqui, ela é uma água transparentezinha, ela é uma mistura de substâncias. Tá? A água, particularmente, ela tem que ter um teor de cristalinidade, ela não pode ter nenhum tipo de cor para ser consumida. Então, possivelmente, aqui dentro tem algum componente que faz com que essa água se mantenha cristalina, tá? E limpe essa água para mim, um bactericida, alguma outra coisa qualquer. Um outro componente, eu trouxe um produto para vocês. Vem aqui, ajudante, traz. Tá com preguiça, hein, ajudante? Vem aqui, por favor. Vem aqui. Vai lá. Agora vai lá. Você pode sentar. Eu trouxe uma cola, por exemplo. Uma colinha. Cola. Cola, ela é uma mistura. Se eu olhar aqui na minha composição, eu vou ver que ela tem um monte de componente aqui que foi juntado numa substância para eu poder ter esse produto chamado de cola. Bem, pessoal, então, na nossa natureza e os produtos de indústria, eles são normalmente produtos que são misturas. Bem, nós temos as propriedades específicas que nós conversamos lá antigamente, umas aulas atrás, que mostra que, por exemplo, a água pura, ela tem uma temperatura constante de ebulição, uma temperatura constante de fusão. Já no caso de uma mistura, essa temperatura toda é variável. Lembra que eu disse para você que o álcool em gel, bastaria eu esfregar ele nas mãos assim, ó, que aí ele evapora? Nem 25 graus isso daqui já evaporou da minha mão. Bem, a água eu esfrego na mão, teria que chegar a uma temperatura próxima assim para ela poder evaporar. E aí eu te pergunto, pessoal, se é uma mistura, ela vai evaporar mais próximo do álcool, por exemplo, ou mais próximo da água se misturar os dois? Na verdade, vai ser o meio termo entre elas, tá? Então, por isso que eu vou te dizer, eu nunca tenho uma propriedade específica fixa, tá? Eu vou ter, dependendo muito da concentração. Se tiver mais água, vai ter o ponto de fusão e ebulição mais próximo da água. Se eu tiver mais álcool, vai ter uma temperatura de fusão e ebulição mais próxima ao álcool. Tudo bem? Pessoal, hoje é mais ou menos essa ideia. O que eu fiz para vocês aqui? Ó? Eu trouxe, segura para mim, por favor. Eu trouxe para vocês um resumão do que nós fizemos hoje, né? Então, o que nós fizemos hoje? Ó, nós falamos, para começar, sobre o que seria uma tal de água potável, uma tal de água pura e uma tal de mistura. Opa, mineral. Então, a água potável é aquela que vem limpa lá da unidade de tratamento de água, mas ela vem com um pouco de alguns minerais, por exemplo, o flúor e o cloro. Eu tenho a água pura, que seria só a minha H2O, mas mesmo assim é uma mistura, porque tem hidrogênio e oxigênio. E eu tenho também a água mineral, que é essa água turbinada, com bem mais componentes além do H2O. Bem, nós vimos também hoje que nós vimos o que são sistemas. Então, sistemas é uma parte do que eu estou estudando como um todo, então, um pouco de água que eu estou estudando. Vou dizer para você, estou estudando, por exemplo, uma floresta. A floresta é meu sistema, tá? A floresta não é toda a Terra, ela é uma parte da Terra, portanto, ela é o meu sistema que eu estudo também, tá? Então, nós estudamos um pouco de sistema e nós estudamos também as chamadas substâncias puras e as substâncias misturas, né? O item 3 aqui, o que é uma substância pura e o que é uma mistura. Como que eu vou identificar também uma mistura ou uma substância pura? Na verdade, como que eu vou fazer isso? É através das suas propriedades específicas. Bem, se isso daqui evaporou lá próximo a 100 graus, eu sei que possivelmente isso pode ser uma substância pura. Coloco isso aqui para evaporar. Não evaporou com 100 graus, evaporou ou mais cedo ou mais tarde, porque
Então isso aqui não é água, isso aqui pode ser uma mistura de água com alguma coisa. Então quando eu vou estudar as minhas, identificar, melhor dizendo, as minhas substâncias misturadas, é porque eu tenho então que ver as propriedades que são diferentes daquelas que a gente já conhece, tudo bem? E aí, para terminar hoje, para essa semana eu vou deixar para vocês algumas atividades para vocês fazerem e eu quero visualizar isso daí, quer seja por fotografia, quer seja por não, por fotografia lá no Classroom. Segura aqui, por favor, ajudante. E aí a minha última lousa é esta lousa que eu vou colocar aqui com a atividade que vocês vão ter que fazer para mim. Então, quais são as nossas atividades? Eu tenho a atividade 1 da página 332, eu tenho os testes, o teste, melhor dizendo, 1 da página 336, e eu tenho em casa 1 da página 337. Pessoal, seguinte, eu vou mandar um vídeo para vocês também aqui no Classroom com algumas, na verdade um áudio só para vocês, com uma explicaçãozinha dessas 3 atividades para vocês fazerem. Então, tipo aquilo que a gente faz em sala de aula, que eu explico a tarefa, explico a atividade, vou fazer isso daí, mas vai ser apenas por áudio. Pessoal, nós vamos ficar por aqui hoje. Eu espero que vocês estejam aproveitando, entre aspas, essa tal de quarentena. Lembrando que quarentena não é férias, portanto a gente não pode sair de casa. Vamos utilizar esse tempo para fazer coisas úteis, ou seja, por matéria em dia, por enquanto. Ok? Vou tentar colocar para a semana que vem, ou talvez dessa semana, quem sabe, não sei, mas acho que não, uma aula prática, um laboratório, para nós fazermos em casa, com a nossa família, vai ser bem diferente, bem legal. Pessoal, beijo no coração, até a próxima. Qualquer dúvida, me chama de alguma maneira, me chama lá nos grupos dos gnomos, tá? E nós estamos juntos. Vem aqui, filhão. Fala tchau pra galera. Aqui, ó, esse daqui, ó. Tchau, galera. E até a próxima. Tchau.